Fala pessoal, eu sou Leandro Rosendo, esse é o canal FortShield e este vídeo faz parte da série de vídeos ou de outros vídeos onde nós estamos estudando sobre o Clean Code ou o código limpo do Uncle Bob. E este vídeo nós vamos falar sobre formatação, como o Uncle Bob formata os seus códigos, como ele identa a quantidade de linhas, como ele separa as funções. Tudo isso nós vamos ver neste vídeo. Apenas um disclaimer, este vídeo e essa série de vídeos não tem a intenção de substituir a leitura deste livro. Então é super importante que você leia o livro, porque aqui está o complemento, está o conteúdo na íntegra do que o Uncle Bob pensa, como ele colocou. Tenha esse vídeo apenas como um complemento do que está aqui. E é super importante você fazer a leitura. Se você ainda não tem o livro, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo para que você possa estar adquirindo e acompanhando e melhorando o seu conhecimento. Antes de nós darmos sequência com o capítulo 5 do livro do Clean Code, eu gostaria de falar com vocês um assunto sério, uma coisa séria, que eu preciso avisar vocês. Se você não se inscrever no canal, não ativar o sininho, não curtir e não compartilhar com os amiguinhos esse vídeo, passar para os seus colegas, esse cara aqui, ó, ele aprendeu um feitiço muito forte chamado Identium Desalinhatus. Esse feitiço bagunça todo o seu código, ele dá aquela zoada bonita, coloca return fora, nome de função, vai bagunçar tudo o seu código e você não vai conseguir recuperar depois. Aí você vai pedir ajuda desse outro camarada aqui, ó. Esse cara aqui, ele já falou que não sabe como resolver esse problema. Então, por favor, por você, por mim e pelo Dumbledore, eu te peço, curte, compartilha e se inscreve no canal. Eu e o Dumbledore vamos esperar 3 segundos para você fazer isso. Recado dado. Bora pro vídeo, vamos aprender como formatar o código de um jeito que até o professor de Hogwarts respeita. Bora! Quando nós falamos de formatação de código, nós estamos querendo fazer o quê? Nós queremos nos comunicar bem. A formatação do código vai colocar a nossa maneira de se comunicar, porque vai ficar fácil um outro programador simplesmente pegar o nosso código e, conhecendo a formatação daquele código, entender. É uma forma da gente se comunicar bem mesmo, igual o Uncle Bob coloca. E ele vai colocar também que a formatação é a principal regra do nosso código e não é a regra de fazer funcionar. Porque se você cria uma funcionalidade hoje, amanhã aquela funcionalidade pode perder o sentido, mas a formatação do código não perde, ela continua, ela vai se estender, a sua equipe vai ter que seguir aquela regra de formatação. Então é importante, o primeiro ponto é nós adotarmos, criarmos uma regra no qual todos os nossos códigos vai seguir. E aí, ele vai falar sobre formatação vertical, como que a gente vai estruturar o nosso código de cima para baixo. E ele vai falar que os arquivos nossos, eles têm que ser pequenos. Não pode ser arquivos muito grandes, no máximo 500 linhas por arquivo. Você tem que expressar toda a sua ideia, seu código, por arquivo, no máximo 500 linhas. Claro, você pode ter um pouco mais, um pouco menos, mas o ideal é você ter 500 linhas. Imagina que você pega um código, igual eu já peguei uma API de um cliente, de um fornecedor da empresa que eu trabalho, tinha lá 10 mil linhas, 11 mil linhas para você dar manutenção ou você entender aquele código. Cara, é horrível. Se você pega um código de 500 linhas, você vai pensar, é muito. Não, não é. Porque ali tem linhas em brancos, abre e fecha parênteses, parênteses não, chaves e assim por diante. Isso daqui você quase não lê, você entende aquilo como blocos. Então, por isso, prefiramos construir arquivos pequenos. Se você precisar criar mais do que 500 linhas, vê se não dá para você quebrar em outro arquivo, em uma classe, é melhor. E aí, ele vai dar uma metáfora que eu achei genial. É muito legal a metáfora que ele coloca, que é a metáfora do jornal.
Quando a gente vai ler uma matéria de jornal, primeira coisa, nós lemos o título da matéria. Se aquele título chamar a nossa atenção, aí o que nós fazemos? Nós lemos o primeiro parágrafo. E lendo esse primeiro parágrafo, ele tem o intuito de despertar o nosso interesse para ler o próximo parágrafo. Ele vai trazer dados e informações que vai chamar a nossa atenção e isso daqui vai fazer nós lermos o próximo parágrafo. Assim deve ser o nosso código, né? Primeiro a gente procura o arquivo que a gente quer, que a gente se assemelha ao título. Depois nós lemos o primeiro parágrafo. No meu caso, eu leio o ponto H. E se lá eu tiver interesse, eu vou ler o próximo parágrafo, que seria eu olhar a função, a implementação mesmo, que seria o ponto CPP, no caso. E sempre a nossa leitura deve ser de cima para baixo. Sempre essa regra. Esse parágrafo vai puxar esse aqui puxa esse, e assim por diante. É dessa forma que os nossos códigos devem parecer, com uma leitura de um artigo de jornal, separado em parágrafos. Eu leio uma função primeiro, essa função aqui chama uma outra função, essa função tem que estar implementada abaixo. Bom, isso aqui eu vou falar um pouco no decorrer desse vídeo. E agora, vamos olhar para o código, e ele vai falar sobre espaçamento vertical. E aí ele vai colocar que nós devemos separar o nosso código verticalmente, ou seja, inserir essas linhas em branco, que aí por isso que ele chama de espaçamento vertical. Quando nós inserimos essas linhas em branco, ou pular linha, né, igual nós falamos, ele pede para nós separarmos isso em conceitos. E aí aqui eu tenho um conceito e o outro conceito. O que seriam esses conceitos? É onde nós começamos e terminamos um pensamento completo. Por exemplo, aqui eu estou criando dois tipos de pato, o Malar e o Model, duas espécies de pato para o meu código. E aí eu tenho o bloco que vai falar sobre o Malar e aqui eu tenho o bloco que vai falar sobre o Model. Cada um vai ter uma forma, ele vai fazer alguma coisa diferente, não importa. O que importa aqui são os conceitos. Tudo que é Malar está no primeiro bloco e tudo que é Model está no segundo bloco. Isso aqui facilita nós identificarmos, nos localizarmos no código. Por quê? Fica fácil, o layout fica bem distribuído. Se eu não quero fazer nada com o Malar, eu não preciso ler esse bloco. Eu posso pular, Malar, pronto. O próximo bloco vai falar de um outro assunto. Porque o pensamento do Malar foi fechado. Já o do Model está começando. Se eles estivessem juntos, fica ruim eu identificar isso. A gente perde um pouco da legibilidade do código. Fica difícil a gente ler. O layout fica esquisito, não fica legal. Por isso, da importância de nós inserirmos linhas em branco para separar conceitos. Então, nós conseguimos ver que todo esse conceito aqui, esse alinhamento que está junto, que está próximo, fala do mesmo conceito. É importante nós termos. Quando a gente não tem uma quebra de linha, aquilo ali, aquele conceito está tudo ali, está tudo próximo. Então nós não devemos separar, igual, por exemplo, colocar uma linha aqui separando a criação da variável. Falando nisso, na criação da variável, pegando um outro ponto, que é quando ele vai falar sobre distância vertical, esse pular linha aqui, ele condena. Nós devemos criar as nossas variáveis próximo de onde ela vai ser usada. Eu tinha o costume, quando eu comecei a programar, de criar as funções, as variáveis, fora, separada, lá no começo do arquivo, e depois fazer o uso dessas variáveis. E aí ele coloca isso como ruim no código. Porque essas variáveis devem ser criadas próximo de onde elas vão ser usadas. Antes de eu ler isso aqui no livro, eu já fazia isso. Eu estava criando minhas variáveis próximo de onde ia ser usada. Por quê? Se eu crio desse jeito aqui, vamos supor que essa função lança uma exceção e cai fora o programa. Eu aloquei essa memória para quê? Não faz sentido ter isso aqui alocado. Se eu tivesse colocado essa função aqui próximo dessa, se essa função aqui capotar, ou seja, sair fora, levantar uma exceção, essa variável não foi criada. Então, para mim, fazia mais sentido. Não é isso que o COBOB fala, não é essa a justificativa que ele usa, mas ele pede para nós
colocarmos as variáveis, declararmos as variáveis próximo de onde ela vai ser utilizada. E se nós tivermos, por exemplo, um for aqui, um loop no caso, né, ele fala que essa variável deve ser declarada, a variável de controle desse loop deve ser declarada dentro do for, porque uma vez que o for deixa de existir, ela também vai deixar de existir. É uma variável de controle dentro de um contexto. E muitas pessoas criam essa variável fora, né, para depois utilizar aqui dentro. E aí deixa de criar esse int aqui. Tá? Não façamos isso, ele pede para nós não fazermos isso. Depois ele vai pontuar que nós não devemos separar conceitos intimamente ligados em arquivos diferentes. E aí ele até vai colocar que ele não gosta de utilizar variáveis do tipo protected ou protegidas, que são esses casos aqui em C++. Por quê? Se você coloca protected, essa classe vai ser herdada por outra, que no caso eu estou herdando as coisas do duck para o malar_duck. E quando você faz uma atribuição àquela variável, nesse caso aqui, onde é que está dentro dessa classe essa variável? Ela não existe. E isso aqui é um conceito intimamente ligado. E por isso ele vai condenar esse uso de protected, variáveis protected. O que deveria fazer? É criar um private, como private, isso aqui, e você criar métodos de set e get para acessar essas variáveis. Depois, ainda dentro do assunto de distância vertical, ele vai falar de variáveis de instância, que elas devem ser declaradas no início da classe. Então não importa. Se esse aqui fosse protected, private ou public, as variáveis nossas que nós vamos utilizar sempre deve estar declarada no começo da função, da classe, né? No caso, são as variáveis de instância. E aí ele vai falar que em C++ é muito comum nós declararmos essas variáveis no final do arquivo, que é o que se chama de regras das tesouras. Geralmente, em C++, quando nós criamos um código, nós colocamos embaixo essas declarações de variáveis. E aí é uma coisa muito particular. Eu, particularmente, prefiro declarar as variáveis no começo da classe. Logo ali em cima eu já declaro as minhas variáveis, mas isso para código particular. No código da empresa em que eu trabalho, nós adotamos a regra das tesouras. Nós colocamos embaixo as nossas declarações de variáveis. É só afeição, mas eu não estou aqui para colocar como eu uso. Tá? Eu estou aqui para passar como o Uncle Bob descreve no livro. E de acordo com o que ele está descrito no livro, ele coloca essas informações no começo, como estava. Então tá certo fazer dessa forma. E aí, ele vai falar sobre funções dependentes. E aí o exemplo que ele coloca é bem legal. Por quê? Ele fala que se eu tenho uma função escrita aqui e dentro dessa função eu faço uma chamada de uma outra, a implementação dessa função deve estar logo embaixo da que chama, né? A função chamada deve estar logo abaixo da que chama. Isso aqui é bem legal, eu tento adotar isso aqui no meu dia a dia. Nem sempre é possível, porque às vezes essa função aqui chama mais de uma função, aí você precisa avaliar se você precisa reduzir o tamanho daquela função ou não, para que ela faça menos coisas. Aí você tem que avaliar. E com relação à função, já gravamos o vídeo, o capítulo 3 desta série. Vou deixar o link aqui no iozinho do YouTube. Então é importante você seguir essa regra. Se aqui dentro faz uma outra chamada, você teria que implementar logo abaixo dessa função. É importante você manter os conceitos. Se essa função aqui chama mais de uma função, você precisa ver qual função é a mais importante que ele está chamando para implementar logo abaixo. Por isso que quanto maior a afinidade entre as funções, ou seja, quanto mais relacionada, quanto mais dependente essa função tiver desta, mais próximo deve estar. Aí sim o nosso código vai ficar parecendo com um artigo, com uma matéria de jornal, que nós sempre vamos lendo o primeiro parágrafo, depois o outro e assim por diante. É o que ele chama de fluxo natural do código. Você vai lendo um conceito, depois você precisa daquele conceito que está ali em cima, você vai para baixo, sempre para baixo.
por último, ele vai falar sobre formatação horizontal. E nesse ponto, ele vai falar que nós, programadores, preferimos linhas curtas, né? Inclusive, foi falado disso no vídeo sobre funções, que eu já deixei aqui no izinho. Ele vai adotar, para ele, as linhas que ele cria tem no máximo 100 a 120 caracteres por linha. Lembra que lá no passado ele colocou de 120 a 150? Agora ele está se justificando. Ele está colocando o que ele faz mesmo. Ele limita em 120. 120 caracteres por linha. E que jamais nós devemos fazer o uso da barra de rolagem para a direita, que é aquela barra, se eu der um zoom aqui nesse código, essa barra que aparece aqui embaixo, nós jamais devemos fazer isso no nosso código, porque é ruim. Então, por isso, nós devemos limitar a quantidade de caracteres que nós colocamos em uma linha. Isso aqui é extremamente importante. Jamais devemos rolar a tela para a direita. Aí ele vai falar que esse tipo aqui, ó, quando nós estamos atribuindo um valor a uma variável, isso aqui deve ser separado por espaço. Esse valor de atribuição aqui deve ser separado, ele deve ficar isolado ali para deixar claro e facilitar o entendimento. Você bater o olho e falar, opa, essa variável temperatura está recebendo a outra variável temperatura. Isso aqui fica claro, torna claro o nosso código. Aí ele vai falar para nós não colocarmos espaço aqui entre o nome da função e o parênteses. Isso aqui deve ficar próximo, agrupado. Outro ponto é, nós não devemos fazer declaração de função assim, tirando esse espaço. Nós devemos colocar esse espaço para dar um destaque para a vírgula e falar, opa, aqui eu estou passando 3 parâmetros para aquela função. Esse espaço aqui realça esses parâmetros. Aí, quando nós criamos funções matemáticas, por exemplo, 2 vezes x, por exemplo, isso daqui, ele fala que esse operador aqui tem que ser separado entre espaços. Se eu fizer uma questão de exponenciação, aí sim, esse conceito aqui deve estar junto. Por quê? Isso aqui é um esquema de potenciação. Esse valor aqui só existe porque a potenciação será aplicada. Aí ele vai pontuar uma coisa que eu fazia, que no caso tá vendo isso aqui, ó? Eu tenho uma variável, tá distante. Eu estou alinhando essa variável com a variável de baixo. Isso aqui ele considera horrível. Porque quando você vai ler, você simplesmente vai olhar nessa coluna aqui. Você não vai olhar o tipo da variável. Por isso é importante nós não fazermos esse tipo de ação. Colocarmos mesmo para que, ao ler isso aqui, a gente fica fácil ler dessa forma. Aqui ainda está pouco, mas imagina que aqui eu tenho uma variável do tipo void. Isso aqui vai ficar horrível para eu dar manutenção, porque eu vou olhar só para essa coluna, como dito, e não vou esquecer de olhar o tipo. E por último, ele vai falar sobre a indentação. A indentação, ela é praticamente a hierarquia do nosso código. Eu consigo bater o olho aqui, quando eu estou olhando para essa classe, eu consigo bater o olho e dizer, ó, essa classe acaba aqui. Fica fácil. Se eu tenho aqui o tipo, eu sei que essa função acaba aqui. Por quê? Tudo está indentado. Existe uma hierarquia. Vamos ver um outro exemplo. Vamos ver se eu acho aqui. Tenho outra hierarquia separado por blocos. Lembra que em um dos vídeos eu falei, no vídeo passado que eu falei sobre comentários, também vai estar aqui no izinho, eu fazia isso? Esse aqui é um exemplo, estou mostrando. Isso aqui ele já condenou. Se você ainda não viu, após esse vídeo, eu vou deixar para você ver. Tudo isso aqui expressa hierarquia. E é importante nós mantermos. Aqui eu tenho outro tipo de hierarquia. Essa função fecha aqui. E aí uma coisa que ele pontua, que é exatamente isso aqui que eu acabei de ver, ó. Nós devemos segurar a nossa tentação, nós não devemos ceder à nossa tentação de fazer exatamente isso aqui. Tá vendo que esse if só tem uma linha? E é justamente isso aqui que ele pede para nós não fazermos. Nós não devemos ceder a essa tentação, nós devemos colocar na linha de baixo isso aqui, para justamente especificar, ó, eu caí nessa condição, eu caio aqui. É claro que fica muito mais, pelo menos para mim, fica muito mais fácil eu fazer dessa forma, tudo numa linha. Mas ele condena, ele fala que ele mesmo às vezes prefere e não é o legal.
Aí outro ponto que ele vai colocar são os escopos minúsculos, que é quando nós temos uma coisa parecida com isso aqui. E aí ele vai primeiro colocar esse while nunca deve estar próximo do parênteses. Ele pede para dar um espaço e depois esse ponto e vírgula tem que ir para a linha de baixo. Porque eu estou informando ao programador, quem vai dar manutenção, eu no futuro, que isso aqui é um escopo de uma linha só. É um escopo curto, minúsculo. Eu particularmente não gosto. Eu prefiro realmente colocar o ponto e vírgula aqui. O espaço entre o while e o parênteses eu já faço por natureza. E enfim, ele vai colocar sobre as regras da equipe. Todo programador tem o seu jeito de dentar o código. Tá tudo bem, tá tudo certo. Isso é a sua assinatura de como você escreve seu código. Porém, quando nós trabalhamos em equipe, em time, essa assinatura tem que ficar de lado. Ela tem que respeitar a regra que o time determinou. É mais fácil para você pegar um código no qual você conhece a formatação e depois você alterar essa formatação, você dar a manutenção naquilo que você precisa, modificando, criando o código de você de outro jeito. E por isso, ele aconselha você utilizar as ferramentas que nós temos disponíveis para que você coloque as suas regras dentro dessas ferramentas. Ferramentas como o Clang. Você coloca, em C++, pelo menos eu utilizo essa ferramenta, que é o Clang. Você coloca as suas regras ali dentro e ele vai respeitar. Ao final, quando você acabar de programar, você criou seu código, testou, funciona bonitinho, antes de você subir esse código para o Git, você executa essa ferramenta para colocar o seu código na formatação que você queira, com o que você combinou com o seu time. Isso aqui vai facilitar demais a interação com o pessoal da sua equipe. Eu particularmente, existem alguns code style disponível na internet. Esse aqui praticamente é o que eu utilizo, esse tipo de code style. E essas ferramentas, como o Clang, já tem esses code style implementados. Basta que você faça uso, chame aquele tipo de formatação, ele já vai entender qual code style você está seguindo e vai aplicar aquele code style no seu código. Eu aconselho fortemente você, se você tem uma regra específica, não segue nenhum code style, crie as suas regras no Clang. Se você não tem, adote uma, para que fique mais fácil o pessoal da sua empresa trabalhar em cima de um code style conhecido. Bom, é isso. Hoje nós vimos como o Uncle Bob formata os seus códigos e muita coisa. Eu já praticava, né? Só não tinha lido ainda no livro, mas espero que essa maneira de formatar o código traga para vocês uma visão diferente, uma visão melhor, uma organização melhor do seu código, principalmente se você sempre se lembrar que os nossos códigos têm que se parecer com um artigo de jornal. Isso aqui já vai facilitar e mudar demais a maneira de você implementar e criar os códigos. É isso, ficamos por aqui. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Curta, compartilha e comenta aqui embaixo se você já leu esse capítulo e sentiu que ficou faltando alguma coisa que eu comentei, que deixei de comentar. Acrescente as coisas e interaja melhor nesse vídeo para que o YouTube ainda divulgue ainda mais para os outros programadores este conteúdo. E o assunto do próximo vídeo será objetos e estrutura de dados. Tá bom? Então, vamos lá. Muito obrigado. Tchau.